A Sunquick é uma produtora de software e atua no mercado de tecnologia desde 1999. Oferecemos serviços de consultoria em marketing digital, arte digital, treinamentos, cursos e propagandas em 3D. Essa é uma videoaula de demonstração do curso de maquete eletrônica da produtora Sunquick. E para esse tutorial a gente vai estar utilizando o software Blender versão 2.57 para fazer a modelagem, e de texturização a gente vai estar utilizando o software GIMP. Vamos dar início à modelagem da nossa sala de estar, e para isso eu vou começar fazendo as paredes. Então eu vou deletar esse cubo que já é dado por default para o Blender e vou adicionar um plano. Vou pressionar a barra de espaço, vou digitar add plane e vou adicionar um plano à minha cena. Vou fazer um escalonamento para deixar um pouco maior. E aqui eu vou entrar no modo de edição. Entrei no modo de edição, vou apertar Ctrl Tab no teclado e vou escolher a opção Edge para alterar o nível de modelagem para o nível de arestas. Vou pressionar E no teclado e vou pressionar a letra Z, que aí eu vou fazer uma extrusão no eixo Z. Fazer uma extrusão aqui, que vai ser a parede da minha sala. Vou mudar para o modo de faces com Ctrl Tab. Vou escolher a opção Face e vou selecionar as duas faces das paredes. E vou pressionar a letra P no teclado e vou escolher a opção Selection. O que vai acontecer? Pressionando a letra P, eu vou estar abrindo uma janela de separação de objetos e eu vou separar os objetos selecionados. Então vocês podem ver que já aconteceu uma alteração. Eu não posso mais selecionar as paredes, porque agora eu tenho dois objetos na minha cena. Um são as paredes e o outro objeto é o chão. Eu vou entrar aqui no modo de edição da parede e vou fazer um corte aqui, pressionar Ctrl R novamente. Vai aparecer aqui uma linha rosa, então eu vou dar um clique para dizer que eu quero cortar e vou confirmar esse corte em algum local. Feito isso, eu vou mudar para o modo de faces novamente e vou fazer uma pequena extrusão nesse lado da parede, pressionando E no teclado e a letra Y para travar no eixo Y, e vou fazer uma pequena extrusão só para dar um volume nessa parede, para ficar um diferencial. E também essa parede eu vou separar. Essa parte da parede eu vou pressionar P e vou escolher a opção Selection e separei a seleção. Agora eu vou jogar uma pequena textura de chão aqui uma textura de piso aqui no plano onde vai ser o chão. Então eu vou separar aqui as duas em duas janelas. Vou pressionar a letra T no teclado para ocultar aquela aba e vou mudar aqui o modo para o V Image Editor. Vou entrar no modo de edição do chão, vou selecionar tudo pressionando a letra A no teclado e vou pressionar a letra U e escolher a opção Unwrap. Ele vai fazer o Unwrap da malha, vai abrir a malha aqui no meu UV Editor. E aqui eu vou abrir a textura que eu quero colocar no chão, no piso da minha sala. Então eu vou aqui em Image, Open Image, e vou navegar no computador até encontrar a textura que eu quero. Então aqui eu encontrei a pasta. Eu tenho aqui a textura, está nomeada como textura 0. Então vai ser essa textura que eu vou estar utilizando no chão. Então vou selecionar, vou mandar abrir. Então abri aqui a textura. Eu vou mudar o modo de exibição de Solid para Textured, que vai me mostrar aquela imagem texturizada. Aqui eu vou ter apenas 4 pisos, como se fossem 4 cerâmicas. Para eu fazer essa duplicação, basta eu vir aqui no UV Editor e fazer um escalonamento do chão.
Então eu estou alterando aqui o escalonamento e automaticamente ele vai repetindo aquela imagem em toda a minha malha. Então fiz o escalonamento, a textura do chão já está adicionada. E agora eu vou adicionar o material às paredes. Então eu vou selecionar a parede, vou vir aqui na aba de materiais, vou adicionar um novo material, vou mudar a cor, vou colocar a cor aqui um pouquinho mais, assim, uma tonalidade um pouquinho amarelada, e vou tirar o especular, que eu não quero ter reflexão essa reflexão que a luz vai estar incidindo sobre o objeto. Eu vou tirar toda a intensidade para ele ficar não reflexivo. E vou fazer o mesmo essa parte da parede. Vou adicionar um novo material, só que aqui eu vou colocar um tom avermelhado. Fazer um diferencial aí um diferencial arquitetônico para nossa sala. Então aqui eu já tenho a estrutura da parede, das paredes e do chão pronta, né? Vou estar a partir de agora fazendo a modelagem dos objetos e vou estar adicionando esses objetos nessa sala. Primeiramente eu vou fazer a modelagem de um sofá, e para isso eu estou utilizando duas imagens guia na background do Blender, para eu estar fazendo a modelagem com base nessas imagens. Então aqui eu adicionei um cubo e vou dar o formato do sofá para esse cubo, fazendo escalonamentos e trabalhando no posicionamento desse objeto. Então aqui eu vou fazer a base do sofá, eu vou utilizar a tecla S no teclado para fazer os diversos escalonamentos necessários. Eu tenho uma visão superior e uma visão frontal do móvel que eu estou modelando. Para fazer a texturização do sofá, eu vou abrir a minha malha como se eu estivesse abrindo uma caixinha de papel, por exemplo. Então eu vou estar entrando no modo de edição, vou selecionar todas as arestas onde eu vou fazer um corte e vou demarcar na minha malha o ponto que será cortado
e fazer o unwrap. Feito isso, no meu Image Editor, ele vai abrir a malha, deixar a malha aberta, e eu vou estar adicionando uma textura de tecido a esse sofá. E assim, da mesma forma que eu fiz na sala, o sofá estará sendo texturizado. Acompanhe no nosso canal do YouTube e no nosso blog, que nós estaremos lançando diversos tutoriais onde nós estaremos explicando a fundo sobre cada passo da modelagem e texturização. Bom, agora vamos falar da composição da nossa cena. Eu já tenho modelado aqui a minha sala, a estrutura, no caso o chão e as paredes, e agora eu vou adicionar aqueles objetos que eu acabei de modelar em arquivos separados. Então eu vou pegar aquele sofá que eu fiz a modelagem e a texturização, vou importar para dentro dessa cena, e com os outros objetos eu vou fazendo a composição. Então eu vou vir aqui em File, Import, Append, e vou navegar até a pasta onde estão os outros arquivos, e vou fazer um append de todos os objetos que formam aquele arquivo. Então eu tenho aqui o arquivo sofá, no caso foi o que eu fiz o arquivo que está modelado o sofá. Eu vou dar um clique nele e ele vai abrir tudo que compõe o arquivo, desde a câmera, as imagens, as lâmpadas que estão naquele ambiente. Então eu vou vir aqui em Object, e aqui eu tenho tudo o que me forma o sofá. Então eu vou selecionar todos eles, exceto as lâmpadas, porque na cena eu vou adicionar uma lâmpada na hora de fazer a composição. Então eu vou selecionar aqui todos os objetos, vou selecionar todos esses objetos, e vou adicionar a minha cena, Append, e ele já vai ser aqui adicionado a minha cena. E eu vou fazer isso com todos os outros objetos que eu adicionei, que eu modelei separado, usando o mesmo procedimento: File, Append, navegando até o objeto, selecionando os objetos que formam aquele imóvel. Então eu já tenho aqui a sala no meu ambiente, e eu já importei todos os móveis que eu vou precisar para fazer a composição daquela cena. Então eu já tenho aqui o sofá que foi modelado, eu tenho aqui uma mesinha de centro com duas poltroninhas, e eu tenho um rack, alguma TV, os objetos todos modelados e texturizados. Então o próximo passo é trabalhar com a iluminação. Eu vou mudar aqui para o modo de texturizado. Então eu já tenho aqui tudo texturizado, e eu tenho aqui na minha cena, para eu poder renderizar, eu preciso ter uma câmera, que é representado por esse objeto. Eu tenho essa câmera, eu tenho uma luz, essa lâmpada é do tipo REM, que ela simula uma luz atmosférica. Eu tenho uma luz do tipo Spot, que ela vai estar iluminando todo o meu ambiente como se fosse uma lâmpada comum da nossa casa. E
aqui eu tenho alguns objetos que são umas luminárias próximas à parede, e eu coloquei algumas lâmpadas do tipo área para simular a iluminação. É claro que eu posso fazer essa simulação dessas lâmpadas utilizando o método de uma técnica de radiosidade, onde a luz é emitida a partir do material. Só que essa é uma técnica um pouco mais complexa que eu não vou estar abordando nesse tutorial. Por isso eu estou utilizando formas bem simples de fazer essa iluminação. Então eu posicionei aqui a minha lâmpada, as lâmpadas nos locais adequados, tá? E eu vou entrar agora para minha visão da câmera, pressionando o 0 no teclado numérico. Então eu vim aqui para a visão da câmera. Você pode ver que eu tenho uma região um pouco mais escurecida e um retângulo que está um pouco mais claro. Essa demarcação limitada pelo retângulo é a imagem que vai ser gerada. Então eu só vou tomar cuidado para a minha câmera não pegar a parte de cima, por exemplo, do teto, onde eu não tenho nada. Então nesse caso eu vou fazer aqui um enquadramento, pegando todos os móveis. E agora que eu já tenho tudo texturizado, colocado no seu devido lugar, as luzes estão todas preparadas, eu vou pressionar F12 no teclado. E agora vai ser começado a gerar o meu render. Então, eu tenho aqui um brilho na luz que foi gerada por aquelas lâmpadas. Aqui no material, eu tenho um material de madeira onde eu coloquei um pouquinho de reflexão para refletir. E também, para dar um efeito aqui um pouquinho mais escurecido, um contraste melhor, eu utilizei a janela de Node Editor, onde eu posso estar fazendo aí algumas alterações de cores, posso estar trabalhando com iluminação e fazer alguns efeitos que vai dar um realismo maior e uma qualidade melhor ao meu trabalho. Mas no momento eu vou ficar apenas com o básico. E dentro do nosso curso de maquete eletrônica com Blender, a gente vai abordar todas as técnicas e todas as ferramentas que você pode estar utilizando para estar fazendo aí um trabalho bem profissional. Então é isso, a gente fica por aqui. O nosso tutorial está finalizando agora. E eu queria informar que no nosso blog www.sunquick.com.br/blog tem uma aba de cursos onde você vai ter todas as informações necessárias sobre os diversos cursos oferecidos pela produtora Sunquick.